Olá, uma boa noite a todos. Meu nome é Roberto Antônio de Oliveira e eu sou trabalhador do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Olambra fica coladinho com Campinas, só para aqueles que nos acompanham, às vezes mais de longe, e não tem, assim, numa primeira informação. Hoje está tudo disponível no Google, é verdade, mas então fica colado com Campinas, a grande região metropolitana de Campinas. Então, vamos preparando já esse momento, iniciar com uma leitura da página do livro Deus Contigo, do benfeitor Augusto Espírito e o médium Cleiton Levi. Deus abençoe, Cleiton, a mediunidade equilibrada, a serviço do bem, servindo de ponte entre os dois planos da vida. A mensagem tem por título Combater o Mal. O combate ao mal sempre despertou o interesse da sociedade. É verdade. Nem sempre, porém, os procedimentos realizados para alcançar esse objetivo condizem com o bom senso e o raciocínio lógico. Combater o mal com a guerra é perpetuar o ódio na face da terra. Combater a incompreensão com o rancor é fomentar o clima de revanchismo. Combater o crime com a vingança é prolongar indefinidamente a barbárie. Por certo, a sociedade humana, em milênios de evolução, soube desenvolver mecanismos para conter as ações do mal em suas variadas expressões. Entretanto, somente aqueles que aprenderam a amar, conforme o Cristo, são capazes de transformar o mal, socorrendo e educando, a fim de construir uma sociedade verdadeiramente renovada. Então, que Deus, nosso Mestre Jesus, permita-nos nos municiarmos das ferramentas do conhecimento para que possamos combater o mal. Porquanto, se queremos que a nossa sociedade seja pacífica, seja uma sociedade transformada, não podemos esquecer nunca de que a eliminação do mal começa necessariamente em nós, portas adentro de nossos próprios corações. E assim seja. Então, queridos amigos, queridas amigas, aqueles que já estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, a Zuleida, e assim eu acho que sim, porque pelo Instagram não estou conseguindo ler direito. Enfim, a todos vocês, nosso boa noite caloroso mais uma vez. Eu curto muito este momento que para mim renova, me oxigena. Então temos a Eudócia Reis, a Sueli, então já falamos aqui a Tassimara. Então sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Espiritismo. Como isto fica gravado para os presentes, talvez até para quem já esteja no Instagram, quiçá pela primeira vez, a gente sempre mostra o material de apoio, né? Que é esta apostila. Ela é editada pela Federação Espírita Brasileira. É estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós trabalhamos o o tomo 1, que é o programa fundamental. Essa apostila, ela pode ser adquirida física na loja da própria FEB, loja virtual, ou ainda baixado, disponível já em PDF no site da própria FEB, febnet.com, e aí vocês terão uma aba chamada Download, e tem também uma área de ensino, uma aba, né? Podem ali explorar um pouquinho mais, é um site muito rico, muito bem bolado. Então vamos dar continuidade. Nós estamos falando do módulo 6, que é sobre a reencarnação. E hoje veremos o roteiro 6,
que fala do esquecimento do passado, justificativas das suas necessidades. Por que esquecer? Nós, na nossa vida de relação, nos empenhamos muito para não esquecer dos compromissos da véspera, que já estão agendados para o novo dia que surge. Mas em se tratando do processo reencarnatório, nós precisamos, sim, em nosso próprio benefício, de termos esquecimento de coisas lá do passado, que nem sempre nos honram, não nos engrandecem e às vezes até nos atrapalha a caminhada. Então é isso que vamos buscar esta noite. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 399, em respondendo a um questionamento feito por Allan Kardec, os benfeitores explicam assim: mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Mas momentaneamente? Então, digamos, eu, Roberto, daqui estou falando com vocês e eu esqueço do que eu fui lá atrás, por momentos. Então, daqui a 5 minutos volto a lembrar? Não. Essa expressão momentaneamente diz respeito ao espírito imortal. Então, uma existência para o espírito imortal realmente é um momento. Agora, esta perda momentânea, ela tem como se fosse um véu a encobri-la. Mas o espírito conserva algumas vezes uma vaga consciência destas vidas. Isto é muito importante porque lembrando que essas lembranças, elas não se apagam por completo. É como um véu. Um véu, ele não nos impede de ver, mas ele nos confunde a visão. Então, muitas vezes nós percebemos, às vezes pela intuição, uma espécie de sensação de que já estivemos neste momento, nesta casa, neste lugar, com essa pessoa ou aquela outra, e vai por aí. Então, está bem explicitado na questão 399 do Livro dos Espíritos. Então, as intuições, elas falam muito para nós. Por exemplo, nós podemos julgar do que foi, não pelo que é, e sim pelas suas tendências. Então, nós guardamos as nossas tendências, nós guardamos as nossas virtudes, e as tendências à maledicência, as tendências a colocar em peças, embaraços na caminhada de outros, se isto ainda existe em nós, está nos revelando uma tendência e nos aponta lá no passado o que nós fizemos. Então temos aí também um despertar, como se fosse um tique, para olhar, não faça isso. Lá atrás você se complicou por isso. São essas tendências, né? Às vezes as tendências de fugir aos compromissos, né? De abandonar a família, ou de o adolescente, né? Deixar os seus pais, às vezes, não em condições de necessidade material, mas às vezes afetiva, né? E muito cedo aí eles se põem a caminho e só voltarão quando a semelhança do filho pródigo, quando as dores se fizerem bem fortes. Então, são tendências. Agora, sobre a natureza das provas. Porque nós estamos falando de reencarnação. E vimos em aulas passadas, neste mesmo módulo, que as reencarnações elas obedecem a um planejamento reencarnatório. E no bojo, ou seja, nesse pacote do planejamento, nós teremos caracterizado uma reencarnação expiatória ou provacional, ou ainda de missionários. Então, o que falar sobre a natureza das provas?
falando sobre a natureza dessas vicissitudes, são as dificuldades, né? E das provas que sofremos, também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pela pena e ao castigo que lhe inflige a lei. Então, as dificuldades de hoje, elas guardam uma relação com a natureza da nossa falta de outrora. Então, nós estamos neste momento em provas. E sobre essa natureza é que nós estamos falando neste momento, né? Agora, alguns objetam, quer dizer, eles alegam que se o esquecimento constitui obstáculo a que o esquecimento constituiria um obstáculo a que se possa aproveitar a experiência de vidas anteriores. Mas não é necessariamente por aí. Isso é uma visão muito estreita, conforme veremos. Em primeiro lugar, vamos entender, ainda lá na questão 399 do Livro dos Espíritos, onde está explicitado que, havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Vantagem para nós, naturalmente, né? Porque Deus é um Pai zeloso, misericordioso e infinitamente justo e bom. Então, e Ele, em sua imensa sabedoria, entendeu de assim o fazer, como se fosse uma forma de nos proteger. Com efeito, e aí complementando o esclarecimento, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Vamos tentar entender isso também. Porque frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. Então, neste mesmo meio, é como se ele estivesse revisitando o mesmo cenário. E, naturalmente, aí vai estar com as mesmas pessoas, frequentemente. Então, se reconhecesse nessas pessoas, as a quem ele odiara, isso é muito recorrente, gente, muito. Quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. Então, observem que calamidade seria para o espírito e para o rol dos familiares ali envolvidos, né? As partes, pode ser uma relação de trabalho, uma relação de vizinhança, ficaria muito complicado. E, de outra forma, ele poderia se sentir humilhado em presença daquelas pessoas a quem houvesse ofendido. Eu diria, pelo menos, constrangido. Imagine, por exemplo, um filho, objeto dos cuidados da mamãe e do papai, que velam por ele, que cuidam, que o alimenta, que o medica quando necessário, que o agasalha. Se este filho reconhecesse nesses pais, assim dedicados, aqueles a quem ele tivesse ofendido outrora, então ele ficaria constrangido e humilhado. Nós aprendemos com a doutrina espírita que no processo de beneficiamento nós não devemos permitir que o beneficiado nos identifique como benfeitor. Então, quando nós nos percebemos nessa situação daquele que está ajudando, façamos de tal modo que a nossa ajuda não ofenda ao beneficiado. Então, isso guarda uma similitude com o que nós estamos colocando. Só que neste caso, aí a pessoa ou o espírito reencarnado que tenha por propósito ressarcir-se, quitar de débitos passados, ele tem a seu benefício, a seu favor, isso fazendo já um contraponto com a argumentação daqueles que dizem, olha, se eu me lembrasse do meu passado seria melhor, seria mais bacana. Não, não seria. Seria um entrave. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 11. Agora, uma outra característica que, ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu.
Sim, porque sabemos, as habilidades, os conhecimentos, eles não se perdem. Então isso ele traz consigo. Então ele hoje renasce ou nasce tal qual se fez. Então lá atrás ele semeou e ele colheu. E o fruto dessa colheita são os seus valores, as suas habilidades, a sua inteligência e as suas virtudes, que são realmente desvalorizando as aquisições intelectivas, mas as aquisições das virtudes, que elas são sim muito mais preciosas, né? Então, em cada existência, temos sim um novo ponto de partida. Muitas pessoas ficam se debruçando, mas eu acho que eu fui, acho. Não fiquem, por favor, nisso aí já falamos na aula anterior. Mas não dediquem muito tempo a isto. Então, pouco lhes importa saber o que foi antes. Porque se muitas vezes nós somos punidos, ou no nosso orgulho, ou na vaidade, ou na avareza, se somos hoje faltos de bens materiais, de saúde, e às vezes aquele corpo de um Adonis ou de uma Afrodite, que aliás lá atrás pode ter nos atrapalhado. Então, se isto é o que nos incomoda, é exatamente neste ponto que nós temos que nos corrigir. É esse o propósito maior. Por isso que se afirma, se vê punido, é que praticou o mal, usou mal os recursos, né? Aliás, um esquecimento ocorre, isso é muito importante também, porque pode passar, bom, então eu estou no exílio mental, em termos de memória, eu não lembro de nada. Bom, vamos botar uma vírgula aqui, porque o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Vamos falar então que o espírito, durante essa existência, fica com um véu sobre o seu passado. Agora, quando ele evolve, quer dizer que ele retorna à vida espiritual, readquire a vida do passado, a lembrança do passado. Então, nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária semelhante à que se dá na vida terrestre, durante o sono. Não é assim? Quando despertamos no dia seguinte após uma noite, nós nos lembramos do que fizemos na véspera. Imagine que essa noite seja a existência do espírito aqui na Terra. Não importa o tempo, 10 anos, 100, não faz diferença, mas seria uma noite. Então, digamos que 100 anos seria uma noite bem dormida, um bom sono. E os 10 anos, uma noite assim de um sono muito pequenininho, né? Então, só para efeito de comparação, no dia seguinte, nós nos lembramos do que temos feito na véspera. E também nos outros dias precedentes, né? Então, a lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação. Eu sei que alguém agora deve estar pensando por aí, mas e durante o sonho, no sono, no dia que nós visitamos, que nós estabelecemos relação com outros? Já vamos falar ainda daqui a pouco sobre isso. Entretanto, na falta de uma recordação exata, que poderia até ser penosa e prejudicá-lo nas relações sociais, falando do espírito reencarnado, né? Forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Aqui estamos falando dos momentos do sono. Porque quem repousa, já o dissemos, é o corpo, porque está fatigado, ele precisa eliminar as toxinas, então é preciso que haja um relaxamento muscular, que baixe as funções cardiovasculares, cardiorrespiratórias, né? Chamadas funções vitais, sejam reduzidas ao mínimo essencial para manter o corpo ali em repouso. Mas o espírito, ele libra, quer dizer, ele se libera, semi-liberado do corpo, então ele vai ter uma vida de atividade,
e relações de aprendizado também, que temos inclusive no livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz. Então nós percebemos que no esquecimento do passado, a bondade do Criador se manifesta. Portanto, adicionada aos amargores de uma nova existência, a lembrança muitas vezes aflitiva. E como é que nós estamos aflitos? Nós não nos movimentamos, né? Nós ficamos presos, atordoados sobre o que vamos fazer, como vamos nos comportar. E aí vêm as doenças, as patologias físicas e mentais também. Então o Espírito, apenas se lembra do que aprendeu, por lhe ser isso útil. Lá no livro A Gênese, essa afirmação. Está no capítulo 11, no item 21. Recordando que todo esse material se acha contido no módulo 6, roteiro 6, da apostila que nós mostramos aqui, do SD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E as referências bibliográficas que eu estou citando estão ao final de cada roteiro. Agora, vamos ver as benesses, ou seja, as vantagens deste esquecimento. Então, o esquecimento afastando os benefícios, afastando-se os benefícios espirituais em que essa questão implica, já do esquecimento, à luz das concepções científicas, estamos fazendo agora um olhar do materialista, da ciência, assim colocado. Pode esse problema ser estudado atenciosamente, né? Nós temos, por exemplo, as sessões de psicanálise, né? Mas a alma, ela tomando um novo corpo, quer dizer, o espírito, né? A alma é o espírito encarnado, só para diferenciar do espírito desencarnado. Então, Kardec é que nos propôs isto. Falamos em alma, é o espírito encarnado, ou espírito, simplesmente, quando o espírito está emancipado do corpo, está num chamado momento de erraticidade, no intervalo entre reencarnações. Recordando que a erraticidade não é o espírito que está aprontando do outro lado. Isso aí tem um outro gênero, são os obsessores, né? Então, tomando um novo corpo, voltando ao ponto, a alma tem necessidade de adaptar-se a esse instrumento. O que o Emmanuel está dizendo? Porque está lá no livro Emmanuel, pelo próprio Emmanuel. O instrumento é o corpo físico. Para o espírito é um instrumento, porque através deste corpo é que ele aprende, é que ele interage com os demais pares, seus parceiros, né, nesse processo reencarnatório. Então é assim, para o espírito, o corpo é um instrumento. Então essa afirmação está no livro Emmanuel, pelo próprio Emmanuel, capítulo 14, que fala sobre a subconsciência nos fenômenos psíquicos, no item o ouvido, quer dizer, o esquecimento temporário. Como dissemos lá atrás, é apenas temporário. Definitivo é o espírito, ou seja, ele vive e sobrevive ao corpo. Agora, vamos ver, para que o homem colhe os benefícios da sua vida temporária, faça-se mistério, quer dizer, é imperativo que haja esse esquecimento. Então, a sua consciência é apenas a parte emergente da sua consciência espiritual. Porque quando falamos aqui, que é a fala de Emmanuel ainda, só que em outro parágrafo, então, essa consciência espiritual ela é muito maior, mas muito maior, do que essa consciência relativa que nós guardamos, porquanto o nosso equipamento fisiológico, que Emmanuel que chama de instrumento, ele tem em sua estrutura fisiológica, no nosso cérebro, poucos instrumentos, quer dizer, uma capacidade, uma massa cinzenta pequena para acomodar
toda a consciência de que o espírito seja portador. E é isso que ele está dizendo. Então, essa consciência é apenas a parte emergência da consciência espiritual. E acentua, seus sentidos constituem apenas o necessário à sua evolução, aonde? No plano terrestre. Então, daí a exiguidade, quer dizer, as limitações das suas percepções visuais e auditivas. Poderia citar outras, mas fica nesses dois. Em relação ao número inconcebível de vibrações que o cercam. Emmanuel está querendo dizer o seguinte, olha, nós somos visitados, bombardeados por inúmeras vibrações, mas nós só captamos algumas, seja pelas percepções auditivas, seja ainda pelas visuais, que são as mais estreitas ainda. As nossas capacidades visuais são limitadíssimas. Agora, o esquecimento, só para repetir, está mesmo ainda falando Emmanuel, lá no item Recordações, no capítulo 14. O esquecimento não é absoluto dentro dessa obscuridade requerida. É como se uma sensação indefinível, uma vocação inata, que a impele para este ou aquele caminho. Então, é uma saudade vaga e incompreensível que a persegue nas suas meditações. Então, aqui eu vou fazer um parêntese para recomendar a necessidade das meditações. Porque nesses momentos, os nossos benfeitores, eles se aproximam mais de nós. Porque nós estamos nesse estado de arrebatamento, vamos assim colocar, que é aquele que é ensejado pela meditação, nós estamos em condições de perceber-lhes a presença. Não é bacana isso? Então, só para dizer que não estamos, nem nesses momentos, nós não estamos entregues, como em nenhum outro, à própria sorte. Então, a meditação tem esse condão, né? É como se esgarçasse os laços que prendem o espírito ao corpo ainda muito denso. Aí fica mais leve. E aí, naturalmente, expande-se a nossa capacidade perceptiva sensorial, seja através das sensações de alegria, de refazimento, ou seja, também as nossas capacidades auditivas, já por bastante limitado, como colocamos. E aí vem uma saudade, mas a saudade tem que ser administrada como tudo mais. Agora é oportuno lembrar que, conforme nos esclarece o Espiritismo, a nitidez das lembranças acompanha o nosso progresso espiritual. E não poderia ser diferente, por razões muito óbvias. Lembra uma fala de Jesus que diz que aquele que recebeu e mau uso fez, até o pouco que lhe deu lhe será tirado. E aquele que fez bom uso, mais lhe será acrescentado. Caberia apropriadamente, né? Eu acho, vocês vão concordar comigo, né? Nesta colocação. Porque o espírito que já conquistou degraus evolutivos na hierarquia espiritual, então, mesmo reencarnado, ele tem muito presente uma nitidez que nós, que ainda precisamos trabalhar um pouquinho mais, ainda não conquistamos. Então, eles conseguem ver com mais nitidez, às vezes o passado e às vezes o futuro também, né? Eu acho que a Leila falou, se não falou, ainda vai falar nas quartas-feiras, né, às 20 horas, também neste mesmo horário, só quarta-feira, com material já de um módulo avançado, que é o tomo único, que nós chamamos de segundo ano.
Então, assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem no veículo físico em que encarnamos na Terra, isso é importante, né? Completando a frase, a memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos em definitivo no templo de nossa alma, que no planeta ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. Está no livro Entre a Terra e o Céu, pelo Espírito André Luiz, lá no capítulo 8, chamando de deliciosa excursão. Então, o cérebro, dentre todas as atividades fisiológicas, é o último a se consolidar dentro do que ele chama de veículo físico. Então, os espíritos de outra hierarquia mais elevada, eles têm várias denominações para o que nós chamamos apenas de corpo, instrumento de físico, instrumento de trabalho, ou veículo físico, né? E o Chico Xavier chamava de jumentinho, carinhosamente em relação ao corpo que lhe serviu na última estada aqui entre nós. Então, nós precisamos também ter consciência disso. O nosso cérebro, ele vai guardar uma relação de memória proporcional à sua evolução enquanto instrumento físico. Agora, o nosso passado guarda as suas manchas e as suas nódoas. Ou seja, não imaginemos-nos com a auréola de santos, que ainda estamos muito longe de merecê-las. Porque o nosso estágio evolutivo ainda é num planeta de provas e expiações. As angústias, as agruras, as dores que nos visitam falam muito alto a respeito deste nível. Porque estamos nele, porque o nosso passado ainda é enodoado, é manchado, ou seja, temos que limpá-lo, né? Então, percorrendo a série dos tempos e atravessando as idades de brutalidade, devemos ter acumulado bastante faltas, bastante iniquidades. Aí quem nos fala é o notável Leon Denis, no livro Depois da Morte, na parte 2ª, Os Grandes Problemas, capítulo 14, em que ele lá faz um contraponto, algumas objeções em relação ao discurso raso daqueles que pretendem anular o benefício do esquecimento na reencarnação. Então aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos terminando por hoje a nossa aula. Esperamos ter compartilhado, ou pelo menos eu falando para vocês e trabalhando aí essa virtude por excelência, que é a paciência e a capacidade de aprendizado que é sempre desenvolvida também, sim. Temos a Mônica Paduí, Pedro Balalai, meu amigo, tudo bem, meu querido? Arnaldo Reis, Arnaldo, sempre presente. É um prazer, cada vez mais se renova. E a nossa pedreirense, eu acho que é assim de pedreira, né? Fátima Luiz Alves. Então, uma vez mais, nosso muito obrigado, boa noite. Nós temos ainda aqui no Instagram, vocês vão me desculpar, mas a letra é pequenininha, a Leila não está aqui para me ajudar, mas então temos aí 5 presentes, também sintam-se vocês abraçados, né? E nossos agradecimentos a Deus, sempre ao nosso Mestre Jesus, ao qual ou aos quais tanto devemos, e que nós buscamos sempre de maneira reverenciada agradecer pelas oportunidades que aqui temos e que continuaremos a ter nesse roteiro de aprendizado. Uma boa noite, e agora vocês vão ficar no segundo momento, como esclareci logo no início, com a Leila. Ela falará de vocês sobre as exortações, o benefício da água magnetizada, né? E também as orientações pertinentes aos procedimentos de consumo. É um momento de oração e de recolhimento.
e que eu estarei junto com vocês, agora abrindo, entretanto, espaço para ela. Então, até a próxima quarta-feira, se assim Deus o permitir.